Mateus capítulo 2. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 2, a partir do primeiro versículo por diante. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E, congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe acerca onde havia nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judéia, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o que guiará e irá apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participe-me, para que eu vá e também o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, e adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas: ouro, incenso e mirra. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos aqui, nessa oportunidade especial, para engrandecer a Deus e louvá-lo pela sua bênção em nós. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente a confiança por estarmos aqui para trazermos uma palavra aos irmãos aqui nessa oportunidade, nessa noite. Deus abençoe o nosso pastor Roberto José, irmã Iraci, sua família, a igreja, a todos nós que aqui estamos, viemos adorar a Deus e bendizê-lo pela sua bênção em nós. Queremos agradecer ao pastor Ivan, sua família, respeito que temos, e aos demais obreiros, ministros, presbíteros que encontram-se aqui nesta noite. Deus abençoe os servos do Senhor. Meus irmãos, nós lemos um texto na palavra de Deus de uma forma abrangente para todos nós, que vem expressar para cada um de nós um grande ensinamento de Deus para a nossa vida e nos traz, de fato, um grande esclarecimento da parte de Deus para o entendimento nosso. A palavra de Deus, ela é boa e ela é perfeita e ela tem uma direção certa que é aos nossos corações. O texto que lemos narrado em Mateus capítulo 2 retrata um episódio que sempre é comentado no final do ano. Parece que muitos associam o texto sempre no final do ano, 25 de dezembro, 24 e daí por diante. Mas o texto narra para a gente e nos dá a imensa clareza que Jesus ele está vivo
e nasce todos os dias em nossa vida e tem a finalidade para isso. A história nos retrata aqui um episódio marcado de Jesus ter nascido em Belém da Judéia. Profecia proferida por Miqueias no capítulo 5, versículo 2. O profeta narra o seu nascimento, que seria na cidade de Belém da Judéia. Com isso, a palavra de Deus registra que no tempo de Herodes, aquele que achava-se e autodenominava-se como rei sobre Israel, sabendo que relatos históricos nos dizem que Herodes era um usurpador, ele tentava de fato inserir o seu poderio, o seu reino, a sua autoridade entre os judeus na época, e de fato ele não era o rei legítimo de Israel. Diz a Bíblia agora que com isso, Deus agora resolve efetuar um grande plano de sua parte para aquela cidade e para aquele povo em que ali estava. Diz a Bíblia Sagrada agora que, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 1 por diante, narra esse episódio descrito na palavra de Deus, em que agora Deus se ilumina e fala ao coração de 3 homens que saem do lugar aonde estavam e vai caminhando basicamente mais de 800 mil quilômetros da terra onde estavam para chegar em Belém, para oferecer as suas dádivas a Jesus ali que nascera. Diz a Bíblia agora que aqueles magos saindo lá do Oriente e se dirigiram exclusivamente iluminados por uma estrela. Aqueles homens, no lugar onde estavam de fato, diz a história e relatos históricos nos dizem, aqueles homens eram estudiosos, estudavam as estrelas, estudavam sobre o tempo, estudavam sobre astrologia, tudo aquilo que fosse inserido nos átomos. Aqueles 3 magos estavam associados a esses estudos para o conhecimento de toda a nação e de todos os relatos que poderiam ser atribuídos ao longo da história. E com isso diz a Bíblia que, através dos seus estudos, através do seu próprio conhecimento, aqueles homens iluminados agora por uma estrela, saíram de fato do lugar aonde estavam. Eu basicamente tentei analisar, como fala as pessoas mais do interior, até mesmo escavacar alguma coisa um pouco mais sobre essa estrela. A gente observa bem que a estrela nada mais era do que um sinal de Deus, que certamente estava falando no coração daqueles homens, que certamente iluminados através da graça de Deus. Conta relatos históricos em que aqueles homens parece que pertenciam à região da própria Mesopotâmia e tinha outros deuses, outras oferendas, assim eles acreditavam, proferiam a sua fé basicamente nisso. Mas o que me chama a atenção ao longo da história é que Deus, ele trata com o homem da forma como quer tratar. E o que me chama a atenção aqui é que Deus agora chama aqueles homens que criam em outros deuses, que mantinham a sua fé em outros deuses. E agora Deus falou por intermédio, iluminados por aquela estrela, que eles saíssem, sentiram de fato dentro do âmago do seu ser, da sua própria alma, iluminados por um experimento, por uma graça iluminada, graciosa, e eles sentiram uns aos outros e disseram:
nós vamos sair daqui e vamos ser guiados por essa estrela. Aí, de fato, eles sentiram e perceberam que, de fato, que tinham que se dirigir do lugar onde estavam para ir para Belém, para oferecer aquilo que tinha de melhor. Diz a Bíblia, com isso, em que eles partiram, e quando partiram, chegaram exclusivamente à Judeia e chegaram a Jerusalém. Com isso, toda a cidade, diz a Bíblia, a partir do versículo 3 por diante, e toda a cidade de Jerusalém perturbada com isso, associando de fato essa profecia proferida por Miqueias, os anciões da lei, mencionando fatos acontecidos, coisas que relataram, que estavam especificando o nascimento do Salvador ali. Toda a cidade estava alvoroçada, estava pensativa, todos estavam, parece, com um sentimento, com um relato, sentiram de fato esse grande acontecimento. Diz a Bíblia que com isso aqueles magos procuraram os anciões da época e com isso relatos, porquês, perguntas, episódios, manuscritos, escritos que mencionasse esse fato aí para concretizar sobre o sinal que recebera. Diz a Bíblia que com isso o próprio rei Herodes perturbou-se, amedrontou-se com isso, ficou agora perplexo, atemorizado, procurando indagar, procurando relatos, palavras, porquês, o que seria isso, que relatos seriam desse episódio que estava acontecendo. Diz a Bíblia que com isso ele procura exatamente também os anciões da própria Jerusalém para relatar esses fatos, porque ele achava que com esse novo rei que estava surgindo, de fato, o seu reino estava ameaçado, o seu reino estava chegando a um fim, e com isso ele agora não queria, ele não desejava, ele não queria perder o seu trono, o seu poderio, a sua força, as suas estratégias militares para fatos que poderiam acontecer na época e vice-versa. Diz a Bíblia agora que eles relataram a Herodes dizendo, esse acontecimento está escrito pelo profeta, que lá em Belém, uma cidade pequena, aparentemente pequena, sem aparência, sem um glamour de várias cidades evolutivas daquela época, mas uma cidade humilde. Mas o profeta estava dizendo que o Senhor, ou o Messias, viria exatamente daquela cidade. E com isso agora a Bíblia diz que ele perturba-se cada vez mais, porque existem pessoas que não querem perder o seu trono, não querem perder o seu nome, não querem perder os privilégios, mas isso de fato um dia passa, mas Jesus, ele permanece em nossa vida hoje e sempre será eternamente vivendo em nossas vidas. Diz a Bíblia que com isso agora a palavra de Deus relata-nos que ele fala agora aos magos, olhem, vocês agora partam e se dirijam exatamente lá em Belém. E quando vocês acharem de fato o menino, vocês relatem, vocês nos digam, para que nós possamos ir o encontrar e também adorar. Mas qual era a verdadeira intenção de Herodes? A verdadeira intenção de Herodes era matar Jesus, sua mãe e também José. Era aniquilar de uma vez por todas, por essa profecia, por esse acontecimento que estava surgindo por aqueles dias. Herodes estava agora maquinando um mal, fazendo com que isso não acontecera, isso não surgisse. E com isso, aqueles magos agora deixaram e foram novamente
E quando saíram exatamente daquele lugar, partiram dali, e quando eles olharam para o céu, estava novamente a estrela ali, apresentando o sinal aonde estava o menino. E com isso, os magos, quando viram a estrela, ficaram alegres, jubilosos, e se dirigiram aonde estava o menino. E com isso, diz a Bíblia, que eles agora ofereceram 3 dádivas que estavam com ele. Eles agora se dirigiram ao menino e ofereceram dádivas: ouro, incenso e mirra. A Bíblia começa a mostrar para a gente esse grande episódio, que aqueles homens partiram, e partiram no sentido de adoração. Encontraram Jesus ali, sua mãe, seu pai, e tiraram dádivas, que eram sinônimos de adoração, para entregar a Jesus. Diz a Bíblia que eles ofereceram ali a Jesus ouro. Quando aqueles magos encontraram a Jesus ali, eles ofereceram ouro. Ouro está associado àquele que naquela época, no período da sua realeza, os reis da época, todo presente que era entregue aos reis, naquele período, eram dado ouro. Era um sinônimo de riqueza, era um sinônimo de prosperidade. Quando aqueles magos ofereceram a Jesus ouro, eles estavam dizendo: verdadeiramente Ele é rei sobre tudo e todos. Quando eles ofereceram ouro a Jesus, Ele está dizendo: está aqui aquele a qual nós encontramos, e aquele a qual nós encontramos, Ele é rei, Ele é dominador sobre tudo e todos, e merece a nossa verdadeira adoração. Somente Ele é que merece. Diz a Bíblia que eles associaram, entregaram ouro, demonstraram gratidão, admiração ao rei que estava ali. Mas não somente isso, eles ofereceram de fato também a Jesus o incenso. Naquela época, o sacerdote, quando entrava no lugar santo ou no tabernáculo, ele pegava o seu incensário, colocava ervas aromáticas no incensário, uma brasa do altar, e saía em todo o incensário para oferecer a sua verdadeira adoração a Deus por aquilo que o Senhor tinha feito em suas vidas. A história associa também que o incenso nada mais é do que adoração e intercessão por aqueles que estão perdidos. Quando os magos oferecem a Jesus incenso, eles estão dizendo: Ele é o intercessor de nossas vidas. Ele é aquele que perdoa os nossos pecados, que redimiu a nossa vida. Jesus, o verdadeiro sacerdote de nossa vida. Aleluia. Todo ano, uma vez por ano, o sacerdote ia, pegava o seu incensário, entrava no lugar para oferecer sacrifício por aqueles que pecavam durante todo o ano. Mas aqui, quando os magos oferecem a Jesus agora o seu incenso, o seu incenso a Jesus, ele está dizendo: tu merece a minha adoração, independente de todas as coisas. Tu merece a minha adoração. Eles queriam dizer: nós reconhecemos o nosso estado de pecado, o nosso estado de falha. Nós somos imperfeitos, mas viemos de longe aqui, do lugar onde estávamos,
percorremos 800 mil quilômetros, mas oferecemos a Ti a nossa verdadeira adoração a Ti nesse exato momento. Mas não somente isso, o terceiro mago aqui, ele oferece agora exatamente a mirra, um perfume que exalava um cheiro de grande valor, um cheiro extremo. Não era de fato fácil adquirir esse produto no Oriente. As pessoas, os homens, iam para pegar a mirra em arbustos, numa certa distância, e com isso, aparentemente, a mirra era algo que, diante da nossa ótica, da nossa visão, era algo que dela não poderia extrair alguma coisa sumária de valor, de alguma coisa intensa, mas quando eles partiam ou cortavam as suas raízes e prensavam num moinho de pedra, o seu cheiro contagiava a todos em que ali estava. Quando o terceiro mago oferece a mirra a Jesus, ele está dizendo: ele é o cheiro precioso de Deus para resgatar nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. E com isso, eles oferecem, eles agradecem e enaltecem a Jesus ali. Mas a história não para por aqui. Diz a Bíblia agora que Herodes, sabendo que os magos exatamente estavam em Belém, o que ele associou através disso? Ele partiu e foi exatamente para procurar onde estava Jesus, sua mãe e o próprio José, para matar literalmente, para que seu reino não tivesse fim. Mas Deus, quando o homem tenta maquinar alguma coisa contra nós, Deus, ele chega primeiro para nos dar o livramento. Deus é quem chega primeiro para nos dar o livramento. E Ele dá livramento a quem Ele quer dar. Deus dá livramento a quem Ele quiser dar. Diz a Bíblia que José, ele dorme. E quando ele dorme, o que me chama a atenção aqui é que José agora tem um sonho. Deus falando com José, dizendo: José, sai daqui, deste lugar, porque Herodes agora quer pegar o menino e tirar a sua vida. Vai para onde, José? Parte para o Egito. O Egito não poderia ter outro lugar para Deus levar Jesus, José, ou quem quer que seja, de fato. Mas Deus estava cumprindo ali um mandamento, uma ordem, algo que já estava profetizado. Diz a Bíblia que José agora pega o menino e parte para o Egito. E o que me chama a atenção é que no Egito também há proteção de Deus para aquele que adora o Senhor. A proteção de Deus. Às vezes pensamos que no Egito não há um livramento de Deus. Os irmãos percebem aquele relato da Bíblia, da história, que quando Israel estava ali na terra de Gósen, todas aquelas pragas estavam atingindo o Egito, mas a Bíblia diz que Israel estava na terra de Gósen, estava protegido ali pela mão benevolente de Deus na sua vida. Eu quero dizer a você aqui nesta hora, você pode estar em qualquer lugar, a mão de Deus está estendida para dar livramento a quem Ele quer dar. Ele dá livramento. Deus, Ele dá livramento ao verdadeiro adorador que adora o seu nome. Ele dá livramento. Diz a Bíblia, ouro significa realeza, incenso, adoração, mirra, redenção. Onde estão aqueles que vieram apresentar as suas dádivas a Jesus aqui? Aleluia. Me faz lembrar de um episódio. Estava a mulher
com unguento de nardo puro, que dava a condição de se manter-se todo ano. Mas ela não foi convidada para estar na casa de Simão, ficou pela janela como os demais. Mas ela só queria um momento para quebrar o seu unguento de nardo puro e derramar sobre a cabeça de Jesus. Quando houve um momento, aquela mulher entra em cena e não perdeu a oportunidade de oferecer aquilo que ela tinha de melhor. E o que é que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer para todos nós em que aqui estamos, ofereça a Deus aquilo que você veio entregar para Ele aqui. E o que é que eu vim entregar a Deus aqui nesta noite? A tua vida, a tua adoração. Veio reverenciar a Deus aqui nesta noite, porque nós estávamos perdidos, destruídos, mas a graça, oh que graça, oh que graça. Oh, que graça de Deus, oh, que favor de Deus, foi e disse, está aqui, esse adorador, que talvez para alguém não tenha o direito algum de aqui estar. Talvez esse adorador está lhe faltando alguma coisa, mas diante de suas falhas, de suas fraquezas, ele tem alguma coisa para entregar a Jesus aqui nesta noite. E a sua adoração não lhe impede a sua entrega. Herodes, evidentemente, quer que você encontre o menino para associar a maldade em que ele quer fazer. Mas o verdadeiro adorador já está sendo iluminado pela graça de Deus, dizendo, entrega a tua adoração, entrega os teus tesouros, entrega a tua adoração, entrega os teus tesouros, entrega a tua adoração, entrega os teus tesouros a Ele. Por Herodes você não entrega, porque Herodes não quer. Quer matar a criação de Deus e não se deixar cumprir aquilo que já está estabelecido. Mas o que está estabelecido, já está estabelecido. O que está associado de Deus para nós, já está associado, já está apresentado para nós. Com isso, aqueles magos oferecem. Agora, Jesus está agora ali com José, com Maria, mas diz a Bíblia agora, que quando Herodes morre, padece, o mesmo sonho ele tem e diz, José, Herodes já passou, José. Herodes já morreu, já é o tempo de tu voltar. Porque por Herodes, o Egito talvez vai dar o seu criterioso fim. Mas Deus está dizendo, através da palavra dele para a sua vida, aqui nesta noite, deixa o Egito. O Egito não mais te pertence. Deus tem algo novamente para você em Jerusalém. Deixa o Egito. O Egito não mais te pertence. Tem algo reservado para você em Jerusalém. Diz a Bíblia que ele se levantou, pegou o menino e partiu. E onde estava Herodes? Cadê Herodes? Cadê o poderio de Herodes? Onde está o nome de Herodes? Acabou-se, porque por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Deus é que permanece para todo sempre, e a sua palavra está associada em nós. Não se preocupe. Traga suas dádivas e o que você trouxe para apresentar a Deus aqui. Mas eu estou tão fraco, tão falho, tão imperfeito. Mas apresente a Deus aqui as suas dádivas. Deus, estou passando por tanta coisa, por tantos problemas. E o que é que tu quer de mim aqui? O Espírito Santo que geme conosco, gemidos inexprimíveis,
é que ele transfere o nosso pedido a Deus e diz para a gente aqui: tenho algo para fazer na tua vida. Tenho algo para mostrar a você que você é importante para Ele. Talvez a palavra que nós gostaríamos de escutar aqui era uma palavra mais animadora, mais fervorosa, podemos assim proferir aqui. Mas eu quero dizer para você aqui neste exato momento: apresente a Deus a sua verdadeira adoração para Ele. Independente de qualquer coisa, independente das situações que te envolvem, das decepções em que você já enfrentou no dia a dia, tantas coisas já te envolveram, mas nada impede de você oferecer a sua adoração para Ele. Quando a mulher que estava para quebrar o nardo de unguento puro sobre a cabeça de Jesus, quando ela quebra, qual houve a cena naquele exato momento? Diz a Bíblia que o próprio Simão ali ignora, começa agora a amedrontar, a repugnar aquela mulher no coração. Mas ela deixou de adorar? Não. Ela deixou de entregar? Não. Ela deixou de participar? Não. Ela enfrentou a multidão. Ela enfrentou os preconceitos. Ela enfrentou as falácias. Ela enfrentou o que poderiam questionar. Ela enfrentou. E ele arrasou no coração. Se ele bem soubesse que esta mulher que lhe entrega é uma pecadora, porque as pessoas agregam em nós as nossas falhas, os nossos pecados. Mas não te preocupa, tem a graça de Deus para perdoar os teus pecados e levar a tua vida à presença de Deus através da graça. Não se preocupe com isso. Adore a Deus aqui nesta noite. Levante suas mãos comigo, por favor. Adorando a Deus, bendizendo ao Senhor aqui, louvando a Ele pela fidelidade dEle sobre a tua vida. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua vida. Ele tem algo planejado para você. Ele tem algo pronto para fazer na sua vida. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Deus aqui. Aleluia. 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 Aleluia, mas eu tenho algum direito? Eu não serei exclusa? Será que existe alguém que pode me recriminar? Não importa. Não importa. O importante é você chegar até a presença de Deus aqui e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui diante de Tua presença para confessar meus pecados. E te dizer que eu sou falho, independente das coisas, mas eu estou aqui em tua presença para acertar novamente. Com permissão do pastor, eu queria saber nesse exato momento, onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus aqui? Onde está a primeira pessoa que deseja oferecer a Deus alguma coisa para Ele aqui, a sua vida? Onde está você nesta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Ele é importante. Você é importante para Deus e Ele é importante para a sua vida. Independente de todas as coisas que possam te acontecer, aceite Jesus. Ele tem um plano na sua vida e quer te fazer chegar a Deus através da sua graça em nós, no nome de Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco.
Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.